Isso aí. Essa brincadeira eu ouvi esses dias e aí eu fiquei pensando, falei, o povo já faz piadinha, né? Faz piadinha de tudo, meu Deus do céu. Muito boa noite, muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Que alegria, não é? Tava ansioso. Se vê que já era para mim ter desencarnado uns 2 anos atrás, mas não consegui desencarnar, viu? Trabalhei como morador de rua todos os dias, o ano e os 2 últimos anos e não consegui desencarnar, não teve jeito. Então é sinal de que tem alguma coisa errada lá. Diz que tinha 2 caipiras, um vendendo pro outro um óculos que dava para ver os parentes desencarnados no céu, né? Aí tava vendendo pro outro, o outro combinou lá um preço, lá dá umas lenhas, lá uns negócios para ele. Aí falou assim, deixa eu ver aqui, não estou enxergando meus amigos do lado lá no céu com esse óculos, o que está acontecendo? Ele falou assim, é que às vezes estão todos lá no inferno, então não dá para ver no céu, tem que ser outro óculos, né? Então não dava, né? Então teve muita gente que queria viver no céu, outros no inferno, mas não teve jeito, tive que ficar aqui mesmo, não teve escapatória. Nós vamos falar sobre riqueza e caridade e não vamos associar as duas coisas, porque em verdade uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E é importante a gente saber que dá pra gente trabalhar na caridade com, sem um apesar de dinheiro. Parece difícil? Parece impossível? Mas vamos dar uma dica. A gente pode, se a gente quiser materializar a caridade com roupas, sapatos, alimentos, alguma coisa, a gente pode fazer isso das coisas que a gente tem sobrando. Nós temos muita coisa sobrando. E eu sei disso por quê? Agora é outra piadinha de mau gosto, tá bom? Vocês não se incomodem, tá bom, com isso? Porque estou começando agora de novo, ainda a gente está com esse costume antigo, né? Então, vem mais uma piadinha de mau gosto. Eu e uma senhora aqui da Vila Mariana, nós estamos vibrando com o Covid, porque ela falou assim, Sérgio, o que eu recebi de coisa de pessoas que morreram para dar na caridade foi impressionante. Ela está lotada de coisa, coisa de dentro de casa, roupa, um monte de coisa. Aí eu falei, pois é, né? Agora acabou a Covid, então agora nós temos que começar a pedir para outras pessoas, né? Porque agora parou de desencarnar, quer dizer, a pessoa desencarnava, normalmente pessoas com mais idade, tudo aí ia lá, os filhos limpavam a casa e entregavam, né? Talheres, roupas de cama, e com isso muita gente foi beneficiada. Mas isso é uma piadinha de mau gosto, tá bom? Bom, voltando à caridade e à riqueza, nós precisamos entender que é possível nós trabalharmos com a caridade sem recursos amoedados. É importante a gente saber disso, porque muitas pessoas associam, pensam que caridade é isso, é contrapartida financeira, é contrapartida material. E na verdade não é, porque na mensagem de hoje, o Emmanuel explica pra gente com muita clareza o que Jesus fez sem botar a mão em um centavo. E olha, existem estudiosos que disseram que em verdade esse negócio está filmando para onde? Meu Deus, eu estou falando tudo isso? Misericórdia. Meu Deus do céu, eu estou lascado, então não posso falar. Meu Deus do céu. 22 pessoas ao vivo. Que horror. Era só uma brincadeira, certo? Eu cumpri um script que tinha aqui, vamos voltar, tá bom? Vamos voltar, né? Agora a gente precisa tomar cuidado com o que fala, né? Meu Deus do céu, mas eu achei que era só pra gente aqui. Bom, então lá ele recomenda pra gente, mostra pra gente o que Jesus fez sem pôr a mão no dinheiro. Existem pessoas muito estudiosas que já disseram que Jesus sequer pôs a mão em alguma moeda do mundo. Olha que interessante. Lembra aquele episódio que eles falam assim, se era lícito pagar imposto ao César? E aí Jesus fala, mostre-me uma moeda. Eles mostraram, ele não pôs a mão na moeda. Então, isso demonstra que Jesus não pôs a mão no recurso amoedado. E, no entanto, o trabalho que Jesus fez e está fazendo para a humanidade ao longo desses 2000 anos são de valores absolutamente inestimáveis. É claro e é óbvio que nós jamais poderíamos imaginar o alcance disso, porque vejam, o que uma pessoa falou há 2000 anos atrás continua em evidência praticamente no mundo inteiro. Existem praticamente no mundo inteiro cristãos. Nós podemos até confirmar essa informação. mesmo que sejam pequenos grupos em alguns países mais tradicionalistas, qualquer coisa assim,
existe lá um grupo de cristãos que estão aí replicando a ideia de Jesus, que estão aí conhecendo e aprendendo ainda as ideias de Jesus. Então, uma caridade interessante, para a gente se limpar aí dessa sujeira que eu deixei no começo aí, uma caridade interessante, tá bom? Então vocês prestem atenção, vê se divulga isso, não as porcarias que eu falei no começo, pelo amor de Deus. É o seguinte, Jesus estava lá sossegadão, foi convidado para um casamento. Lembra dessa história? Casamento? Aí foi lá com a mãe dele. Chegou um determinado momento que acabou lá os acepípedes do casamento, o vinho acabou. Mas a gente precisa entender o seguinte, o vinho era tomado à época de Jesus de uma forma, era de uma forma, puxa vida, me fugiu a palavra, mas ele era, ai meu Deus do céu, fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Eles tomavam o vinho porque o vinho, por ter um pouco de álcool, um teor alcoólico, ele combatia um monte de coisa, porque eles não tinham saneamento básico. A água era uma água muito contaminada. Então eles bebiam o vinho e o vinho fazia esse efeito terapêutico. Até porque era proibido para os judeus se embriagar. Olha o que eles faziam com o vinho. Pegava uma porção de vinho para 10 porções de água. Então, estava ali meio que uma espécie de um suco de uva. Mas tinha um pouco do teor alcoólico de forma terapêutica. Porque eles tomavam a água, obviamente alguma coisa contaminada, e o efeito terapêutico do vinho alcoólico, pela quantidade, obviamente, ajudava-os a não terem problemas orgânicos. Então era o vinho terapêutico. Até hoje existe lá em Jerusalém o vinho que se servia à época de Jesus e que se serve aos judeus, que são os mais ortodoxos, os mais seguidores das leis, porque é absolutamente proibido a embriaguez para os nossos irmãos judeus e, obviamente, para os seguidores do Cristo. É absolutamente proibido. Então, obviamente que Jesus estava ali favorecendo, não é? Aquelas pessoas com álcool. Tanto é que os tonéis que ele mandou encher era basicamente isso. Acho que, se não me engano, eram 10 tonéis, que os 10 tonéis significavam 150 litros cada um. Olha só. Então, divide-se uma quantidade de vinho com aqueles tonéis e, obviamente, nós temos um preparado, não é? Um teor alcoólico reduzidíssimo para que a festa pudesse continuar. Então, aí o Senhor lá disse, puxa vida, mas esse está muito bom, né? Esse vinho aqui que estão servindo. Normalmente eles faziam e fazem isso, né? Eles serviam primeiro o vinho bom e quando o pessoal já estava meio fora de si, continuava servindo qualquer um, né? Diz que quem toma álcool, diz que é assim, a primeira cerveja é maravilhosa, a segunda, depois ninguém nem sabe qual marca que é, se é caseira, se não é, a mesma coisa, diz que tudo é a mesma coisa. Eu não sei, graças a Deus eu nunca bebi. Eu não posso, se eu beber um troço desse, daqui a pouco estou largado, estou lascado. Então, é possível. Puxa, engraçado, eu lembrei de você, eu ia trazer um negócio para dar para você, eu esqueci hoje, rapaz. Como é que você chama mesmo? João? Nossa, um nome moderno, hein? Difícil ver criança João, né? Nome moderno, parabéns, viu? Olha bem para mim no futuro. Você fala assim, eu conheci aquele infeliz ali. Conheci ele. Quando eu era criança lá, eu ia lá com a minha mãe lá. Minha mãe me obrigava, mas foi obrigada a conhecer ele, né? Aí você fala assim, mas tudo bem. Tá? Pelo menos você fala que me conhece, porque quem vai ser celebridade, imagina só, né? Vai ser uma pessoa importante na Terra. Eu vou precisar de ter amigos assim, não é? Então fica firme, hein, João? Estudando bastante, arrebentando de estudar, joga o celular fora, se possível, ou dá para sua mãe, ou dá para alguém, e estuda bastante. E aí, quem que é sua mãe? É? Ele estuda bastante, né? Por isso que você estranhou que eu falei, não. Não precisa falar isso, né? Ele já sabe que tem que estudar bastante, né? Você já sabe, João, ou não? Já sabe, né? Quem estuda vai ter uma vida boa. Quem não estuda
Vai ficar igual eu aí tendo que fazer exposição, correndo para lá e para cá, trabalhando com morador de rua, é uma confusão. Então estuda bastante, tá bom? Nós precisamos de gente competente aqui no nosso Brasil, que tem muita chance aqui no nosso Brasil. Então, é possível e é necessário nós aplicarmos a prática do bem sem o recurso à moedade. Então, uma palavrinha, não é? Uma que a gente pode escutar, uma palavrinha que a gente pode falar, uma visitinha fraterna. Nossa, como tá bom a gente fazer uma visitinha agora, as pessoas estão com tanta vontade de se encontrarem, não é? Especialmente para aquelas pessoas mais distantes da gente, que já há algum tempo que a gente não vê, não é? Eu ainda não posso fazer, porque, na verdade, como eles achavam que eu já ia desencarnar 2 anos atrás, eu ainda posso estar em perigo disso, né? Então, falando, espera mais um pouquinho, mais uns 2, 3 anos, aí você vem na minha casa, porque, meu Deus do céu, né? Bom, então, a gente pode fazer muita coisa. Quando a gente consegue estudar um pouquinho os ensinos de Jesus, as palavras dos nossos benfeitores amigos, nós vamos descobrindo coisas fantásticas, às vezes sem falar nada, com pequenos gestos de boa vontade, nós podemos ser muito úteis. Então, Jesus produziu aqui a saúde, produziu um monte de coisas, sem precisar de recurso amoedado. Ele não pôs a mão em uma moeda. Aliás, ele advertiu quem estava com as moedas, né? Lembram disso? Olha, Judas, toma cuidado com essas moedas aí, vão fazer você se perder, né? E ele advertiu, porque é muito complicado. Algumas pessoas têm na cabeça aquela ideia assim, quando eu ganhar o dinheiro, quando eu receber a herança, quando eu for promovido, quando eu receber o 13º, quando? E isso muitas vezes não acontece. Quando ganhar na loteria, né? Muitas vezes isso não acontece. Aliás, acontece uma coisa curiosa, interessante, que é a seguinte: conheci um senhor que ele foi convidado para ir num casamento, só que na Alemanha. Aí ele não tinha condição de ir no casamento da Alemanha, mas aí não sei o que aconteceu na cabeça dele. Ele pensou como é que ele ia no casamento, ele falou, vou comprar um bilhete da loteria. E na hora que ele comprou o bilhete da loteria, ele já começou a arrumar a mala dele, as coisas dele, ficou prontinho para fazer a viagem. Até o dia do sorteio da loteria, que acho que era uns 2, 3 dias depois, ele tinha tanta confiança que ele ia ganhar, mas tanta confiança que ele ia ganhar para fazer a viagem, mas era uma coisa assim impressionante, não é? Só que ele não ganhou, aí ele não pôde fazer a viagem, aí ele caiu em si e falou, mas onde é que eu estava com a cabeça, meu Deus do céu, não é? Aonde que eu estava com a cabeça? Aí ele teve que se contentar só com dar uma ligação, mandando uma cartinha, uma coisa assim. Então, às vezes, a gente tem essas ideias, né, que a gente quer associar o recurso amoedado à prática do bem. E olha o que o nosso companheiro espiritual Emmanuel continua dizendo aqui pra gente, ó. Palavras de vida eterna. Ele vai falando assim, ó. Bom, você pensa e acredita que apenas o ouro é a base corrente da caridade, mas lembra de Jesus. Primeiro lembra dele lá. Como é que ele fez? Não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque, meu Deus do céu, mas que exemplo, né? A gente, por exemplo, está num farol. Esse é o primeiro sinal? Não? A gente está num farol, por exemplo, alguém vem nos solicitar algum recurso e a gente fala, meu Deus, não tem nada aqui. Mas dá uma palavrinha e fala, você vai conseguir, você vai sair dessa, força. Dá uma palavrinha de bom ânimo, nós podemos fazer isso. Não precisamos. É claro, se a gente tem algum recursinho e pode dispor, óbvio que a gente vai dispor, né? Mas não podemos associar isso simplesmente à prática do bem e da caridade. Na verdade, nós estamos na Terra para aprendermos a realizar o melhor de nós, aprendermos a fazer das dificuldades as nossas facilidades. E é muito, muito, muito gratificante quando a gente encontra uma pessoa que ela consegue fazer do mínimo que ela tem uma coisa maravilhosa, o máximo. Então, às vezes a pessoa tem lá uma vidinha muito simples, muito humilde, mas com aqueles recursinhos que ela tem, ela faz coisas maravilhosas. Então, nós precisamos aprender a isso. Uma vez fiz uma brincadeira numa comunidade que a gente frequenta. Se eu desse 10 reais para uma senhora que está aqui e desse 10 reais para uma senhora que está do outro lado do rio, o outro lado do rio é Alphaville. Um lado de cá é Carapicuíba, o outro lado do rio é Alphaville.
o que vocês acham que aconteceria? Não é? O que você faria com 10 reais? A pessoa com 10 reais vai lá no mercado, compra um pouquinho de cada coisa e muitas vezes traz alimento para alguns dias. E algumas daquelas que estão do outro lado do rio, lá do lado de Alphaville, com 10 reais, talvez ela compre uma caixinha de chocolate, não sei. Dá para comprar uma tintura de cabelo? Não? Quanto custa uma tintura de cabelo? Nem a Márcia? Tem uma que chama Márcia, não tem? Eu ouvi falar que é uma das melhores essa daí. Não sei se é porque é mais barata, mas é uma das melhores. Então, vejam quando a gente consegue multiplicar do menos, fazer o mais. Olha que coisa legal. Em casa, por exemplo, quando a gente tem lá as sobras de alimentos, a gente faz lá faz uma outra coisa, não é? Com aquelas sobras. É uma coisa fantástica isso. Não é? Quando uma pessoa consegue resolver com facilidade problemas que muitas pessoas teriam muitas dificuldades para resolver, até a nível financeiro. Quando a gente consegue ser útil sem esperar nenhuma contrapartida, vou fazer companhia para uma pessoa no hospital. Agora, nesses últimos 2 anos, foi muito comum as pessoas comprarem coisas no mercado para atender pessoas que não queriam e não podiam sair de casa, não é? Então a prática de caridade é assim que a gente vai entendendo o que Jesus disse para a gente. Mas aí ele continua dizendo assim: abre o coração e espalha os bens que você tem dentro de você, porque também tem um detalhe. Será que nós já paramos para pensar o quanto nós podemos ser úteis, mesmo sem ter recursos? Quanto nós podemos? Eu dou sempre esse exemplo, não é um exemplo muito comum e nem é muito novo, mas eu tive que andar com um automóvel por 20 anos, então não conseguia vendê-lo porque ele tinha um problema judicial e não conseguia vendê-lo. Então eu fui ficando com idade, e o carro antigo vai ficando cheio de problema. E aí quando eu estava no meu carrão, e eu via as pessoas com o carro parado, eu falava, puxa vida, está parado, ainda bem que o meu está funcionando. E não raras vezes eu deixei de atender uma pessoa que estava com uma dificuldade. Não raras vezes. E quantas vezes eu precisei de socorro e ninguém parava também. Não é? Então veja, o que precisava lá ter recurso para fazer o quê? O que aconteceu? Sei lá, vamos encostar o carro aqui para ficar mais seguro para você, ou para chamar algum socorro, alguma pessoa para vir aqui te olhar o que aconteceu. Mas não raras vezes a gente perde essas oportunidades. No ônibus, por exemplo, entra um cabelo branco lá no ônibus, a gente faz estar dormindo. Precisa ter uma placa lá dizendo, não sente aí, vagabundo. Só senta se não tiver ninguém, preguiçoso. Será que precisa disso? Quantas oportunidades a gente não perde? Por exemplo, um sobrinho foi lá na nossa casa, Deus do céu, uma pimenta ele. Você tem primo que é pimenta? Mais ou menos, né? Mas toda família tem algum que é mais ou menos, tem alguns que são mais, outros menos, né? E aí a gente perde aquela oportunidade de conviver alguns minutinhos com aquela pessoa, com aquela criança. Conviver uns minutinhos. Nem é muito, né? É uns minutinhos. Outras coisas que acontecem, você tem uma pessoa que você não vê faz tempo. Aí você perde a oportunidade de conversar fraternalmente com ela alguns minutinhos. O que você ficou fazendo? Fiquei vendo aqui o WhatsApp, quer dizer, não tem outra hora para ver essa porcaria. Tá gravando ainda? Para ver as redes sociais. Não tem outra hora. Às vezes pessoas que são verdadeiros sábios da nossa família, a gente não perde um minutinho para bater um papinho com ele, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. A gente não perde essa oportunidade, gente. Meu Deus do céu. Então é isso que a mensagem traz para a gente, que nós precisamos olhar muito por isso, porque nós vamos somando, é um tijolinho de cada vez. A prática do bem, da caridade, nós não vamos ficar caridosos de uma hora para outra. É um pouquinho de cada vez. Um pouquinho você aguenta o moço que pôs o carro na sua garagem. Aí você chama ele. Aí ele vem com calma. Tudo bem, você esqueceu, né? Não tem problema não, tá tranquilo. Eu estava vendo aqui as minhas redes sociais. Não demorou não, tá tudo bem. É um pouquinho assim, de cada vez.
Aí você vai, agora, né? Você vai lá, num restaurante, em algum lugar, percebe que a pessoa não te atende, sei lá, puxa vida, estou pedindo isso e aquilo, né? Sabe assim, um pouquinho de cada vez, deixa a pessoa passar na tua frente, no mercado, por exemplo. A pessoa estava sem nada, daqui a pouco ela traz 3 carrinhos e está na sua frente. A gente aguenta isso? Pelo amor de Deus. Isso é um pouquinho. Precisa de dinheiro para isso, meu Deus do céu. Precisa de dinheiro para a gente ter um pouquinho de tolerância, um pouquinho de compaixão, um pouquinho de amor de uns pelos outros. Precisa de dinheiro, de recursos. Se eu não der o pão de cada dia, se eu não der o recurso, a moeda, se eu não der a roupa, se eu não fizer essas coisas, não estou fazendo bem. Claro que a gente pode fazer. A cada momento. Ainda mais agora, né? Vai pegar o elevador, por exemplo, tem uma pessoa lá dentro. Aí você, com muito cuidado, não tem problema se entrar. Você, de jeito nenhum, pode esperar. Já aconteceu comigo lá no meu prédio assim. Quer dizer, eu já nem deixo falar mais nada, porque agora eu já subi escada, já aprendi. O elevador é para os meus vizinhos, eles precisam mais do que eu, graças a Deus. Eu posso subir os 14 andares todos os dias, 2 vezes ou 3 vezes por dia, estou tranquilo. Mas é só um tijolinho isso. É claro que de vez em quando eu fico com raiva, né? Em algumas situações, todo mundo fica, não é mesmo? Mas nós precisamos construir a prática do bem, a prática da caridade, constantemente. E coisinhas assim mínimas. Sabe coisinha mínima assim que, nossa, sei lá, tá no médico, tá esperando, sei lá, alguém passa na frente, a pessoa já se enoja, a gente já se irrita. Um problema no trânsito, tem gente que já não dorme a noite inteirinha porque um carro fechou, o ônibus fechou, aquele ônibus de 20 metros me fechou, quase que eu tive que subir na calçada. Ele infeliz, isso não se faz com quem está aprendendo a dirigir agora, só tem 25 anos de carteira. Mas passa na frente, respira fundo, sabe? Respira fundo, não, deixa, passa, tá tudo bem. Coisas assim, não é? Sofreu um golpe, não dá para evitar golpe, viu, gente? Não dá, podem colocar todos os tipos de golpe aí no telefone para a gente aprender a todos, mas sempre vai ter um diferente, não tem jeito de saber tudo. A gente tem que ter confiança, um pouquinho de prevenção, não é? Usa um cartão de um banco, tem tanto banco hoje eletrônico, que tem um limite pequenininho, para pagar uma coisinha, um entregador, uma pessoa ou outra, usa um cartão assim para o seu dia a dia, para ficar no bolso. Usa aquele melhor cartão, tem um crédito, sei lá, de 200, 300 mil, quem mora no Ipiranga aqui, né? No meu caso, que moro lá na Vila Brasilândia, perto da Cachoeirinha, nem roupa no banco da gente tem, porque é o banco nu, né? O Nubanco. Essa foi ruim, né? Bom, então a gente vai percebendo isso. Um pouquinho de prevenção assim, sabe? Confiança, um pouquinho de prevenção. Não custa nada. Se sofrer um problema, o problema não está equacionado, é pequeno. Lembro daquele tempo que a gente andava com uma carteira desse tamanho assim, era comprida assim, os homens principalmente põem embaixo do braço, carteirão assim. Aí levava a carteira, meu Deus, levou todos os meus documentos. Meu Deus, mas para que você anda com todos os documentos, meu Deus do céu? Todos os meus cartões, todos os meus talões de cheque, tudo. Levou a foto da sua esposa? Não, essa não estava lá. Salvou, né? Foi bom, né? Foi bom. Então a gente vai percebendo que a gente pode tomar mínimas precauções e tomar providências. Falar de Jesus, agora mesmo vi isso. É fácil, todo mundo fala, Jesus te abençoe, Deus te ajude. Mas e a prática? As pessoas querem ver a prática. Querem ver a prática. É muito fácil falar, Deus te abençoe. Eles querem ver se a gente tem condição de abençoar a gente também. Sabe? Esquecimento, perdão, essas coisas. Será que nós estamos em condição disso? É isso que dá para fazer sem o dinheiro, sem os recursos.
Mas ele fala um monte de outras coisas aqui. Ele fez luzir a estrela da humildade, ensinou a verdade sem afetação, deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos, imprimiu visão nova aos olhos de Madalena, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu com passivo entendimento a incompreensão de Judas, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz, brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda sim, porém, podes distribuir as riquezas que fluem de você mesmo, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Dá para comprar paciência? Dá para comprar compaixão? O senhor está olhando o limite do cartão? É muito alto o limite? Não, né? Usa o limite pequeno, viu? Usa o cartão com limite. O grande se deixa em casa. Só para casos especiais assim, né? Não dá para comprar algumas coisas que a gente pensa que o dinheiro, o tempo inteiro, dinheiro. Não dá para comprar algumas coisas. Simpatia, colaboração, compreensão, não dá para comprar com dinheiro. Nós temos que treinar isso o tempo todo. O tempo todo. Mas aí ele continua assim, finalizando: oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio confortador, estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade, espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Recebes com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Que? Meu cunhado? Que? Fala que eu não tô. Eu tenho 9 cunhados, mas ninguém quer ir na minha casa, né? Talvez daqui uns 2 anos eu possa conviver com eles, por enquanto ainda não. Então, espalha gentileza e bondade àqueles que te procuram. Está na rua, por exemplo, uma pessoa nos aborda: escuta, queria saber a rua tal, ou você não pode me ajudar com tal coisa. Puxa vida, eu gostaria muito de favorecê-lo, mas os meus recursos nesse momento não são possíveis. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Confia, seja forte, não esmoreça. A gente pode oferecer isso muitas vezes, muito mais do que recurso, a humanidade. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Caridade. Prometo que é a última. Vou tentar me limpar no começo aí, que foi feio, né? Glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinha a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Muito obrigado pela atenção, não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudá-los, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos continuar firmes nos nossos objetivos. Chega, obrigado, Maria.